Bom, seguindo. Rapidamente, no Brasil, né, quer dizer, em muitos países do mundo, mas sobretudo no Brasil, a gente sabe a importância que a cultura televisiva tem na nossa formação. Nossas casas são organizadas do ponto de vista da arquitetura, do lugar que os móveis ficam, né, de acordo com o espaço que a gente tem para o aparelho de TV. E também o horário que a gente faz as coisas, ele é determinado pelo horário que as grandes emissoras definem, né? A que horas passa o quê. Ou seja, a importância da TV pública, ela vem totalmente atrelada à importância da televisão no Brasil, né? Sendo que na cabeça das pessoas parece que é claro, mas eu não sei se é claro exatamente qual é a diferença, né? Qual é a oportunidade, enquanto consumidores de jornalismo, cultura, quer dizer, né, de programação televisiva, que a TV pública oferece e qual é o cardápio que as outras emissoras oferecem. Sendo que, do ponto de vista da TV pública, ou estatal, ou, enfim, comunitária, enfim, existe não sei nem se não é um clichê, e algo que talvez tenha sido relativizado com as TVs pagas, essas outras ofertas, de que você teria uma programação diferenciada. Só que essa programação diferenciada, tradicionalmente, ela é oferecida a partir de um investimento que é do Estado, digamos assim, né? E aí, a partir de alguns marcos, como o Fórum de Brasília, de 2007, a gente começou a ouvir falar em novos termos, novas rubricas, que começavam a explicar e a dar pistas do que seria supostamente uma nova TV pública no Brasil. Um desses termos é a questão da OCIP. Então, eu pediria a vocês que, se pudessem explicar um pouco, com breves palavras, o que é um OCIP, como é que foi esse protagonismo da Rede Minas de talvez ser a primeira a ter implantado esse modelo, o que é que ele trazia de promessa naquela ocasião, e se por acaso ele hoje traz alguma chave também para desvendar a nossa questão, enquanto funcionários e também enquanto profissionais interessados em manter uma grade diversa e com qualidade, seria bem interessante. Então, por favor. Vou fazer só um comentário. Quem vai falar sobre isso é Israel, que é coautor disso. Mas eu queria só, para a gente ter uma dimensão dessa discussão, né, da dimensão pública da TV, e só para a gente ver que, muitas vezes, a gente se engana com relação ao tipo de solução que se dá para efetivar e para garantir o caráter público de uma emissora ou de uma mídia qualquer. Então, a gente pode pensar que, do ponto de vista da figura jurídica, essa foi uma grande discussão. Essa TV ela nasceu, em 84, como Fundação do Direito Privado. Tá? Então, a dimensão dela era pública exatamente porque ela era uma fundação de direito privado. Na década de 90, aconteceu uma Constituição no Estado, e aí modificaram que todas as fundações iam acabar e todas iam virar empresas públicas. Aí, numa tacada, os funcionários se mobilizaram, assim como vocês estão mobilizando, houve debates públicos, ocupamos vários lugares e tal, mas o governo foi lá, deu a canetada. Na época, a secretária de Cultura era Celina Albano. Chegamos aí a Celina Albano, assim, na mesa dela, falar o que implicava essa mudança de empresa pública, e não houve jeito. Então, voltou-se para a empresa pública. A outra mudança se deu exatamente na gestão do Aquiles e a gestão que o Israel participou. Então, veja, a gente põe muito acento nessa figura jurídica, como se ela fosse garantir a dimensão pública. Nós temos essa, de uma certa maneira, a OCIP, ela deveria ter dado um aprofundamento do caráter público apenas pela figura jurídica. Então, essa é uma questão para a gente avaliar. Foi mesmo, é isso. Há uns anos atrás, mais ou menos, o governo Itamar, que ano foi, hein? 2000 e pouco. 2003, por aí? Exatamente. Teve uma febre de discussão, agora, após que muitos de vocês estavam aqui, do conteúdo público. Então, o jornalismo público. Seminários, cartilhas, debates, e vem o pessoal da TV Cultura de São Paulo e tal. E uma das questões que eu pensava assim, nessa época eu fui editora de qualidade aqui da TV, e a gente discutia isso assim: o conteúdo público é o assunto? É a creche? Sabe, o que é? Porque o conteúdo público é muito mais complexo. Então, eu vi assim, umas matérias, supostamente conteúdo público, com o formato mais anacrônico possível, feito com passagem, com aquela imagenzinha, não sei o quê, Então, o buraco é muito mais embaixo do que isso. Então, a gente pode discutir, e onde pega? Onde o bicho pega? É no financiamento.
O financiamento é onde todas essas questões se submetem. Nós estamos vivendo outra crise de financiamento, que, na verdade, é isso que está em jogo. Quer dizer, como você manter... Porque uma televisão, para ser pública, tem que ser independente, ela tem que ser autônoma, né? Ela tem que ser, de alguma maneira, aberta à participação da sociedade efetivamente. E, para ser autônoma e independente, essa fonte de financiamento ela tem que estar rubricada. Essa discussão nós tivemos inúmeras vezes. Né? Por exemplo, digamos assim, 10% da loteria do Estado, né? Alguma coisa que, independência do governo, meter a mão, né? Ou determinar a mesadinha que ele vai dar para essa emissora. Então, eu estou colocando esse pano de fundo só para a gente ver assim, que o problema é muito mais amplo, né? E que não é uma fórmula assim, ou jurídica, ou do conteúdo mágico, ou do financiamento, que vai resolver o problema. Desculpa, como é que você chama? Hã? Leandro falou, que eu acho que é o mais importante, aí eu acho, de todas as iniciativas que eu já tive para fazer esse debate, eu acho que é fundamental, é isso que ele acabou de falar, é a politização. Né? Só vai se compreender a dimensão de uma TV pública politizando-se. Tanto quem trabalha, quem produz, a sociedade, né? Esses panfletos e tudo mais, a força, né, que isso pode ter. Assim, nós estamos salvando um patrimônio público. Né? Ter clareza que isso aqui pertence às pessoas, não pertence ao Estado. Né? Nós é que pagamos o salário de todo mundo aqui. Eu pago o imposto. Todo mundo aqui paga imposto. Nas mínimas coisas, somos nós é que pagamos. Essa TV é nossa. Portanto, essa dimensão é que politizar é exatamente isso. Assim, tomar consciência de que isso é um patrimônio. Tá? Bom, antes de eu falar de OCIP, eu queria propor uma retrospectiva rápida no tempo para lembrar um pouco de onde vem essa tal de TV pública, né? A televisão no Brasil começou privada. Ao contrário de países como a Inglaterra, por exemplo, e o modelo BBC ele é muito incensado mundo afora como o modelo a se perseguir e tal, né? Eu acho meio ilusório, a começar do fato de que a BBC tem, se não me engano, 20 ou 25 mil funcionários. Então, não é possível comparar o incomparável, né? Eu acho que a gente tem que ter o pé no chão para saber que não se faz televisão de qualidade sem recursos suficientes para você conseguir mover a engrenagem. Mas não se assustem, não, porque a TV Globo, por exemplo, tem 15 mil funcionários também. Ela não é um padrão de qualidade de televisão do nada. Custa caro fazer televisão. Custa muito caro fazer televisão de qualidade. Agora, o nosso problema está na origem mesmo, né? Por que a BBC é esse patrimônio portentoso e é motivo de orgulho do cidadão inglês? Porque no começo não tinha concorrência, era só a BBC. A BBC foi criada, criou-se um modelo de financiamento público, compartilhado pela população, que vigora até hoje. A BBC é mantida por uma taxa anual, que é cobrada de cada cidadão. Eu vi uma cena super engraçada uma vez, primeira vez que eu tive em Londres. Eu estava hospedado numa casa lá, estudando, e aí passou um carro esquisito, assim, os caras foram batendo com uma antena em cima, parecia uma antena dessas de link e tal. E os caras iam batendo de porta em porta. Depois eu fui descobrir, né, não entendi nada do que aconteceu ali, comecei a perguntar depois para as pessoas, e fui descobrir que é o modelo deles de fiscalização. Por quê? Porque essa taxa ela é cobrada uma vez por ano. Mas o governo não controla quem tem e quem não tem aparelho de televisão em casa. Então tem gente que não paga sob pretexto de que não tem aparelho de televisão. Então não vou pagar, né? Não tem por que pagar. Esse modelo de fiscalização ele vai rastreando quem está com televisão ligada e aí bate na casa e fala assim, dona, só está com a televisão ligada, né? Pois é. Só pode apresentar o comprovante de pagamento da taxa desse ano? Ah, não tem? Multa. É muito louco, quer dizer, não sei se isso é assim ainda, isso foi, sei lá, 15 anos atrás,
Mas é muito louco que isso fosse feito dessa maneira, naquela altura do campeonato. Hoje tem muito mais tecnologia e existem outras maneiras de aferir exatamente, naturalmente isso. Mas isso, de outro lado, deu um status para a BBC de legitimidade entre a população que não existe no Brasil. Porque a TV pública não é das pessoas. O nosso primeiro problema, o nosso primeiro entrave é esse. As pessoas assistem, o cidadão comum passa no controle remoto de um canal para o outro e ele para onde tem alguma coisa que desperta algum tipo de interesse e desejo nele. A televisão pública é aquele patinho feio do dial, né? do troca-troca de canais. Né? Sempre tem um cenário mais sofrível, raramente tem um artista muito conhecido, né? Aquele sinalzinho chinfrim, né? Antes da digitalização, aquela coisa chuviscante, que pegava mal. Começa daí, né? O processo de depredação da imagem da televisão pública, a gente não pode ter ilusão, passa por isso tudo. Né? Ideologicamente, existe uma disputa desde que a televisão pública foi implantada no Brasil. Ela sempre foi motivo de muitas sabotagens deliberadas. Por quê? Porque como a televisão nasceu privada, com grupos empresariais que tinham um poder econômico substancial naquela época, inclusive porque a legislação que criou a televisão no Brasil já direcionou para isso, aliás, vem do rádio isso. Né? O rádio foi criado surgiu nos anos 20, nos anos 30 que ele chegou ao Brasil, na era Getúlio Vargas, que era uma ditadura. Quem criou a legislação de radiodifusão do Brasil foi um ditador, portanto. Né? E a Rádio Nacional, que é a primeira rádio brasileira, é uma rádio pública, né, no contraponto, e nem por isso ela é uma rádio hoje que tenha importância do ponto de vista do enfrentamento dos conteúdos e de trazer uma discussão mais ampla de interesse da sociedade. A televisão pública surgiu 18 anos depois da televisão comercial. Quando ela surgiu, em 1968, a televisão comercial já era um grande sucesso. Né? A diferença é que a televisão pública nasceu pobrezinha. A televisão comercial nasceu já por um grande grupo de mídia, que eram os diários associados, que existem até hoje aqui em Minas Gerais. Inclusive, a gente sabe que o jornal mais antigo do Estado é um jornal desse grupo, que está aí até hoje, é uma grande força das corporações desse universo da mídia. Qual foi a primeira televisão pública do Brasil? Foi a TV Universitária de Pernambuco. Só depois vieram a TV Cultura de São Paulo, no ano seguinte, e depois a TVE do Rio. A televisão pública já nasceu pobrezinha. Né? Quem conhece, quem vê algum programa da TV Universitária de Pernambuco? Eu já tive lá, né, no meu giro, na época de gestor da Rede Minas, eu tive a oportunidade de conhecer aí mais da metade das TVs públicas estaduais do Brasil, seguramente. Umas 10 ou 12 pelo Brasil que eu visitei e conversei com os gestores, etc, etc. Até como parte do meu trabalho aqui no esforço de parcerias que a gente vinha fazendo. E a TV Universitária de Pernambuco é mais uma das TVs abandonadas. Parece que passou por um processo de fortalecimento recente, mas ela está longe de ser uma televisão que seja um modelo. Dando um salto no tempo, bom, todos os momentos em que a política de radiodifusão do Brasil avançou foram momentos de negociação. Né? A própria criação, a implantação da televisão pública no Brasil, ela se deu por muita pressão, um processo longo, que, quando não tinha-se mais como segurar, o que é que o empresário que atuava comercialmente no setor de televisão fez? Falou, não, muito bem, vamos consentir. Porque, assim, né, a história do Brasil ela é marcada por isso. Né? As políticas públicas são criadas, em geral, a partir do consenso ou do consentimento das elites. Isso não é só na área da comunicação, da radiodifusão. A política pública ela se move por forças ocultas que sempre tentam puxar as coisas para trás, para não deixar os avanços
serem implementados para não haver risco de se perder privilégios. Então, é assim que se dá o embate da sociedade com o governo. No dia a dia, ou deveria se dar, né? O problema é que essas histórias não são públicas, elas não são comentário de boteco, elas não estão na novela. Quer dizer, tem um esforço que a gente que milita nessa área precisa fazer também todo dia. Quer dizer para as pessoas, isso que você está vendo ali naquela emissora é desse jeito porque ela tem essas e essas condições, essa aqui tem essas e essas outras condições. Isso que você está vendo que está sendo dito aqui, não está sendo dito ali, é porque não dá para dizer ali que os interesses que aqueles grupos defendem não permitem que se diga. Por isso é importante que se tenha uma outra frente que dê voz a questões que não podem circular e ser debatidas amplamente pela sociedade, porque os grupos de interesse econômicos, políticos, religiosos não permitem. A negociação que se fez na época da Constituição da TV Pública no Brasil foi, tudo bem, vamos deixar o governo ter um canal de televisão, tá? Só não pode ter anúncio. Fechou? Ótimo, né? Porque mudou a gestão, deixou de ser prioridade para aquele governo, deixou de estar no poder, o que chegou não via aquilo como prioridade, acabou, já demoliu no segundo passo a possibilidade de uma televisão pública forte. Porque se o governo não põe dinheiro e não pode ter anúncio, como é que você banca? Então, a questão que Regina levanta do financiamento é crucial, não é um detalhe. Né? E ela está por trás de todo o embate ideológico também que se dá aí. Ter ou não ter dinheiro, destinar ou não destinar dinheiro, não só para a televisão, mas para a cultura, quer dizer isso. Por quê? Porque a cultura é uma das forças da sociedade mais questionadoras. Por que os orçamentos da cultura são sempre aquele porquinho cheio de moedinha no confronto com o carro forte das outras secretarias? A gente não pode se iludir. Não é porque falta dinheiro. Não é porque cultura não é uma questão desimportante diante de todas as demandas da sociedade. Não é uma questão de prioridade e de estratégia. Né? Quando você amplifica a voz de um segmento da sociedade que questiona o modelo vigente, você está criando um problema para si. Né? E, num caso como o que se tem no Brasil, em que os governos são, inevitavelmente, representações, postos avançados das elites, é a última coisa que se quer. Né? Para ser bem breve em relação à questão da UCIP, para passar a bola e abrir a conversa para mais gente, quando nós chegamos aqui em 2005, a gestão do Antônio Aquiles, o então presidente da Fundação, a secretária de Cultura era Eleonora Santa Rosa, que é uma produtora cultural e uma mulher brilhante, incrível, uma grande gestora, com uma visão de política pública de fato, e que tinha vivência suficiente na área cultural para dar uma sacudida e tinha disposição para ouvir isso, né, para comprar ideias que pudessem permitir sacudir uma estrutura enrijecida e envelhecida como essa que se tinha, e a gente precisa admitir, né, ainda se tem na Rede Minas e no sistema público de radiodifusão do Brasil como um todo. A nossa sorte foi essa, né? Quer dizer, a nossa sorte, entre aspas, né? Leonora, eu vim a convite de Leonora Santa Rosa, Aquiles não seria presidente sem o aval de Leonora Santa Rosa, e a gente teve, naquele momento, um grupo de pessoas no sistema de cultura, não só na televisão, muito afinado com essa perspectiva de que era preciso construir uma política pública para a área da cultura que fosse integrada, que envolvesse os diferentes entes da estrutura do governo. Né? Então, Fundação Cláudio Salgado, que é o órgão gestor do Palácio das Artes, a Rádio Inconfidência, né? A Superintendência de Museus, que
faz a gestão de todos os museus do Estado, a superintendência de bibliotecas, todos nós passamos a agir em bloco. Tanto que uma das ações incríveis desse momento foram algumas viagens que a Eleonora organizava com os gestores de todos esses órgãos da área de cultura para regiões do Estado, para recolher demandas nos municípios. A gente fez 3 viagens longuíssimas dessas, tormentosas. É difícil mesmo fazer política pública num Estado gigantesco como é Minas Gerais, né? Não é só na área da cultura, evidentemente. Mas, no meu caso, eu tinha uma angústia particular, que era o fato de que a gente olha para a Rede Minas, quem está em Belo Horizonte, e se sente representado. Por quê? Porque as pessoas que a gente vê são as pessoas que a gente encontra por aí, né? O sotaque é um sotaque, sobretudo, de Belo Horizonte, né? Os cenários, as paisagens são as paisagens de Belo Horizonte. Agora, é uma televisão pública do Estado. É imoral você fazer uma televisão pública num estado de 853 municípios que retrate um único município. E como expandir essa área de abrangência, de cobertura, né? Então, eu acho que isso dá a dimensão da dificuldade. A Alcip foi uma solução que emergiu nesse contexto. É muito difícil manejar essa estrutura de televisão, fazer televisão, manter uma emissora no ar. Salve! Deu para ouvir aí o salve lá da população passando de carro, governador? Para você, tá? Mas é muito difícil, é impraticável fazer televisão num modelo de engessamento, de gestão, em que qualquer decisão que se tome, ela é mediada por uma lei que rege todos os gastos na esfera pública do país, que é a tal da Lei 8666, que exige que se faça, por exemplo, licitação para compras a partir de um determinado valor, né? Imagina, se você tem que comprar maquiagem, acabou a maquiagem, você tem que comprar um outro lote de maquiagem. Se você tiver que abrir uma licitação, esquece. Não vai chegar, você vai ver todo mundo aí descabelado no ar e suando no ar, etc, etc, né? O espectador comum não tem essa capacidade de enxergar a engrenagem por uma deficiência nossa, por incompetência nossa, inclusive, né? De saber traduzir isso para uma escala maior da população. Mas a Alcip veio como uma opção para destravar o dia a dia da televisão. Como é que a gente consegue dar agilidade para o processo? Né? E não houve maldade nenhuma, como já se insinuou em alguns comentários no Facebook, em torno da campanha que vem se fazendo, né? Que a Alcip teria sido criada para dar o truque e não fazer o concurso. Não foi isso. Foi para fazer uma televisão melhor. Né? Afinal de contas, o que é que cabe a um gestor público, se não entregar para a população um serviço melhor do que o que se tem, né? Todo dia. Todo dia. Não é favor nenhum, não, né? Então, como é que você faz isso numa estrutura engessada que não te permite sair do lugar? Né? Eu participei ativamente do processo de construção do Alcip, que tem... que deve os méritos e deméritos, portanto, a mim também, mas foi encabeçada e lastreada pela Eleonora Santa Rosa, que era a secretária de Cultura da época, o Marcelo Braga, que era o secretário adjunto, e o Antônio Aquiles, que era o presidente da TV. Todo o corpo diretivo da televisão participou desse processo, eu, inclusive, ajudando a escrever o estatuto junto com o presidente durante longos e longos dias e semanas, horas a fio. E tudo que a gente queria ali nas entrelinhas e tudo que a gente tentou explicitar o tempo todo no Estatuto da TV foi: a gente precisa dar agilidade para esta empresa, para que ela preste um serviço melhor para a sociedade. Só isso. Só isso. A questão do concurso, eu acho que ela é a face externa de um problema que é muito maior. Mas, como eu já falei demais, eu acho que a gente vai inevitavelmente voltar a esse assunto. Eu vou passar a bola para vocês aí, para a gente trazer mais vozes e mais visões para essa discussão. Obrigado.
Tem uma coisa importante que é preciso que se diga, que o Salve Rede Minas, em momento algum, em hipótese alguma, é contra concurso público. A gente pode até, dentro do movimento, o dissenso de funciona ou não funciona uma TV pública com funcionários concursados, funciona ou não, enfim, isso é outra discussão. Mas, nesse momento, o que a gente quer e o que a gente está lutando é a manutenção da qualidade da programação da TV, né? Então, nessa briga de que isso é muito comum para a população de modo geral, um pouco essa ideia de que vocês não querem concurso público para não perder emprego. Então, é muito importante que se diga que, primeiro, ninguém está preocupado com o emprego, não necessariamente esse é o foco da campanha, né? Não é para isso que a gente está brigando, não é para isso que a gente está indo para a rua, movimentando redes sociais, de maneira alguma. A gente quer que a Rede Minas continue com a qualidade que ela tem, ou que pelo menos a gente, como funcionário, entende que ela tenha, né? A gente quer manter isso, pelo menos até que esse concurso aconteça. Quando que vai acontecer, a gente não sabe, né? E pelo visto, nem todo mundo sabe, né? Ainda existe uma elaboração de edital que ainda vai ser feito, que a partir disso, aí sim, a gente pode acompanhar, discutir, saber quais são os critérios que estão sendo estabelecidos nesse edital, para que, mesmo depois do concurso público, a Rede Minas mantenha sua qualidade de programação no ar. É isso. Isso é importante que se diga.